Olá pessoal, retornamos agora para falar um pouquinho sobre a atividade consultiva exercida pelo advogado público. Veja, na advocacia pública não é só contencioso, não é só a parte de briga, onde há lide processual que o advogado público vai atuar. É possível que dentro da advocacia pública tenha uma atividade muito importante em direcionamento para atuação na chamada fase preventiva. O que é essa fase preventiva? Chamado por muitos autores como controle da legalidade, é quando o advogado público é instado a se manifestar através de um parecer jurídico. Esse parecer, ele vai enunciar, uma ordem, uma opinião jurídica em que vai ser avaliado sob o ponto de vista jurídico. Se for praticado, quais as consequências jurídicas, se aquilo atende ao princípio da legalidade, se aquilo atende aos princípios constitucionais. Enfim, você vai ter várias sistemáticas onde é obrigatório, a passagem daquele procedimento pelo setor jurídico para a elaboração de um parecer jurídico. E nesse momento, o advogado público tem que ficar muito atento, porque é possível ele ser responsabilizado por uma opinião errada, um erro grotesco, um dolo praticado aí pelo advogado público. Então, por isso que é importante, ao mesmo tempo que ele vai exercer essa opinião jurídica, obviamente que tem autonomia técnica, como a gente viu no primeiro módulo, mas ele tem que ter a responsabilidade daquilo que ele esteja falando. Se ele cometeu um erro grotesco e de repente isso levou a um dano ao erário público, ele pode ser responsabilizado, tanto pela via administrativa quanto pela via civil, ou seja, ser obrigado a indenizar o Estado pelo problema, pelo dano causado em razão do seu dano decorrente da opinião jurídica. Então veja, não é porque uma opinião que ele pode falar o que bem entender. Ele possui responsabilidade por aquilo que ele está orientando a administração pública a praticar determinada conduta. Então, se ele diz que aquela licitação é daquela forma, a administração pública muito possivelmente vai exercer daquela forma, vai praticar o ato daquela forma. E estando errado, obviamente que pode gerar uma responsabilidade perante a advocacia pública, perante o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, enfim, dos órgãos de controle que aquele advogado público possa vir responder. O que nós temos aqui? Primeira coisa, nós temos um conceito, o que é atividade preventiva, Então, na função preventiva, a principal atuação do procurador público será a realização de pareceres jurídicos que visam orientar a administração segundo o entendimento legal e constitucional sobre a matéria. A primeira situação que a gente tem que entender é que essa função consultiva, como o próprio nome já denota, é uma consulta que é feita ao órgão jurídico para dizer: eu posso realizar esse procedimento, eu posso penalizar esse servidor público, eu posso aceitar essa proposta, por exemplo, no âmbito da transação tributária, eu posso aplicar essa sanção ao contribuinte, eu posso realizar o procedimento de licitação dessa forma. Então veja, são consultas realizadas na advocacia pública para enunciar um caminho, para dizer que aquele caminho juridicamente é possível, é legítimo. Então a atividade consultiva hoje, ela ganhou um grande status dentro do direito administrativo. Então antigamente só se pensava sobre o contencioso, sobre o olhar do processo, da lide. Hoje se vê muito a questão preventiva, você evitar a lide, você evitar o processo, mas você conseguir obter aquele resultado através da atividade preventiva. Então hoje a função consultiva do advogado público é muito valorizado. Tanto que vários concursos públicos aí pedem parecer jurídico nas suas provas, para quê? Para treinar esse advogado a realmente fazer bons pareceres, para trabalhar nessa atividade preventiva. A nossa realidade, por exemplo, na advocacia pública estadual, é inclinado muito para a fase consultiva. Tem muitos colegas meus lotados lá trabalhando com o aspecto preventivo, no aspecto consultivo. Então veja, prosseguindo aqui, ainda fala: por isso, em geral, o parecer jurídico não é impeditivo para a prática do ato, mas sim opinativo quanto à sua juridicidade. Em outras palavras,
Na elaboração do parecer jurídico, o procurador público possui encargo de analisar a situação jurídica à vista do ordenamento, mas a decisão política sobre a prática deste ato caberá ao chefe do Poder Executivo ou seus delegados. Então isso quer dizer o quê? A partir do momento que você vai enunciar, ali você vai dar uma opinião técnica, isso não é, em regra, não é vinculativo. Por quê? A prática do ato vai depender do ato discricionário do secretário, do prefeito, do governador, do presidente da República, ou seja, do chefe do Poder Executivo ou seus delegados, se isso for delegado a um secretário ou um ministério. Enfim, isso cabe dentro daquela lógica da administração pública, quem possui a atribuição de praticar o ato. Agora, o advogado público ele vai dar, então, a sua opinião jurídica. Ele não vai vincular a decisão. E não pertence a ele a decisão. Por mais que na prática, isso eu falo já com alguns anos da advocacia pública municipal e estadual, muitas vezes quando o órgão jurídico fala que deve ser praticado assim, há uma probabilidade muito grande que o chefe do Poder Executivo pratique assim, já que ele não quer sofrer qualquer tipo de retaliação, qualquer tipo de ação judicial, então ele vai seguir aquilo que o órgão jurídico fala. Mas isso não quer dizer que quem deu a palavra final e quem decidiu foi o órgão jurídico. Na verdade, foi a autoridade competente. Então quem vai responder pelo ato é a autoridade competente. Mas não quer dizer que também, se aquela opinião jurídica estiver errado e tiver levado o chefe do Poder Executivo a erro, é possível sim a responsabilização do advogado público. Tá? A gente vai ver alguns casos aqui, eu vou trazer para vocês posicionamento, inclusive, das cortes superiores, e é importante vocês ficarem atentos a isso, a responsabilização do advogado público nas opiniões técnicas, né, através de parecer jurídico.